Acho que uma das coisas que mais incomoda alguns fãs de anime é como temos tantos protagonistas genéricos, que se parecem clones uns dos outros. Vocês me perguntaram por que isso acontece e também sobre várias outras coisas, então bora responder geral. O Christian perguntou se eu gosto de desenhar e se eu já tentei aprender. Na tela estão passando alguns desenhos meus aí. Eu sempre desenhei como uma diversão qualquer, mas durante a faculdade parei. Tentei voltar no início desse ano, mas a quantidade de trabalho me fez parar de novo, infelizmente. Hudson perguntou se um dia teria um Narra Awards com obras dos inscritos, e a resposta que eu vou dar pra isso vale pra qualquer atividade ou competição ou evento com os inscritos. Vontade de fazer, eu tenho. Só que esse tipo de coisa exige um tempo enorme pra analisar tudo, fora que eu teria que convidar vários outros artistas pra analisarem coisas que eu não consigo. Então só quando o canal estiver realmente dando sustento legal, que não é o caso no momento. O João Vitor perguntou se eu estudo sobre prosa e também o meu gosto por literatura. Em algum vídeo eu comentei sobre isso, mas vou repetir aqui. Meu contato com literatura aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, porque eu queria escrever RPGs de forma melhor. Antes disso, eu era do tipo que não gostava de livro, principalmente por causa da escola. Depois de ir pegando interesse durante a faculdade, eu comecei a ler muitos livros técnicas de escrita, visto que eu já estava lendo muito livro técnico de exata. Por isso, acabei me focando muito mais em narrativa geral mesmo, e não em prosa, visto que eu queria usar para RPGs de mesa e para fazer jogos. Felizmente, hoje em dia eu gosto muito de livros, mas infelizmente não tenho tanto tempo que eu gostaria para ler. Mas mesmo durante minha infância, eu acabei lendo alguns livros que eu gostei muito, como por exemplo, Crônicas de Nárnia, O Cortiço, Poliana, O Analista de Bagé e algumas outras coisas aleatórias. O Davi Felipe perguntou se o Oda é um gênio. Olha, cada um tem uma definição diferente para gênio, e não sabemos muito sobre o processo de criação do mangá de One Piece. Afinal, tem muita coisa que são os editores que devem sugerir ou modificar, e nunca saberemos. De qualquer forma, mesmo com tudo isso, para escrever tanto assim, é necessário ter algo a mais. Todo o sacrifício que o Oda fez, de saúde, de tempo com a família, tudo que ele aguentou e também o que ele superou para continuar no topo. Talvez, mais que gênio, ele seja obcecado, apaixonado e esforçado. Mas não se enganem, toda a produção de One Piece deve ter passado por momentos tensos que fizeram Oda se perguntar se esse era realmente o caminho que ele deveria seguir. Da forma que falam gênio, parece que foi tudo feito sem dificuldades, mas o sacrifício foi enorme, pode acreditar. Só que provavelmente não ficaremos sabendo muito dos detalhes sobre isso, só de quando a situação chega no nível crítico, tipo ele não ter feito a cirurgia no olho porque ele queria continuar fazendo mangá. Mesmo assim, no meio de tudo isso, a qualidade da obra continua assustadoramente boa, que mesmo tendo seus altos e baixos, sempre entrega momentos incríveis. Então, afinal, o que o Oda é? Sinceramente, eu gosto de puxar as coisas pra realidade. Pra mim, ver que ele teve capacidade de improviso e adaptação pra aguentar essa rotina brutal por décadas e manter a qualidade é muito mais importante do que falar se ele é um gênio ou não. Só que desde sempre vemos que ele tem uma sensibilidade ótima pra diversos temas, e também demonstrava ótimas habilidades narrativas. Não é uma coisa que ele desenvolveu agora com a obra, desde o início tá lá. Como que classificamos tudo isso? Eu não sei. Talvez o meme seja a forma mais fácil de entender tudo isso, mesmo que não fique tão claro assim efetivamente o que significa. Então sim, eu acho que podemos falar que o Oda de fato é um gênio. No mínimo é um dos autores mais importantes a partir dos anos 2000. Não só de mangá, mas de ficção pop em geral. Só não acho legal as pessoas esquecerem do resto das coisas absurdas que ele fez, jogando tudo no balaio de gênio e desmerecendo o esforço necessário para alcançar as conquistas que o Oda alcançou. O Nathan perguntou sobre as principais diferenças entre narrativa oriental e ocidental. Eu tenho um vídeo só sobre isso, vou deixar no card e na descrição. Mas resumindo, é a forma que cada um lida narrativamente com a introdução de novas perspectivas nas cenas e a necessidade ou não de um conflito para a história. Aqui no ocidente, nossas estruturas tendem a depender muito mais de conflitos, e também a valorizar grandes momentos de surpresa, entre outras coisinhas. No Oriente, as estruturas tendem a ser mais maleáveis para depender menos de conflitos e usar problemas no lugar. E também utilizam muito mais a sensação de tensão até que a situação surpresa de fato aconteça. Inclusive é uma coisa que muitos editores de mangá falam. O que importa não é uma reviravolta mirabolante, mas como o leitor se sente ansioso por ela. Em geral, no ocidente, o que as pessoas mais ligam é pro destino, enquanto no oriente a gente tem uma porcentagem maior de pessoas que ligam pra jornada e não pro destino em si.
E outra coisa que comercialmente acaba fazendo mais diferença também é que no Oriente se valoriza muito mais os personagens. Pra eles, personagem é tudo, e isso é muito importante e acho que eu vou comentar mais pra frente no vídeo. Enquanto no Ocidente, a gente aceita personagens menos interessantes se isso for compensado de outra forma. Mas comercialmente, pra mangá, o que mais importa é personagem. E sei que muitos vão pensar, ué, como assim aqueles 10 clones do Kirito totalmente genéricos são considerados personagens bons pelos asiáticos? Isso é uma questão mercadológica bem interessante, na verdade. Porque um personagem mercadologicamente ser bom não significa ele ser complexo. Significa ele ser facilmente entendido pelo público. E também gerar algum tipo de conexão ou interesse com a história. E muitas vezes esses personagens genéricos simplesmente são os famosos self-inserts. Porque ninguém tá ali por eles, e sim pelo que eles vão proporcionar de uma fantasia específica. Enfim, é uma discussão muito longa e eu vou acabar falando sobre ela de novo rapidamente em outra pergunta, bora lá. Guilherme me perguntou sobre o mangá dos 7 minutos. Eu não li, tô devendo ler vários mangás BRs e trazer aqui. Quais vocês gostariam de ver? Comentem aí, por favor. O Halls perguntou quando sairá um vídeo de análise de Zaraki vs Nohana. Todos os vídeos de Bleach vão sair quando o anime voltar. Me perguntaram muito também sobre outros animes e tal. Eu já respondi a maioria dessas coisas no meu vídeo passado tirando a dúvida de vocês, vou deixar no card. E eu falo sobre vários outros animes no meu canal secundário, discutindo o sistema de poder de Fullmetal Alchemist, a filosofia dele e muito mais. Vou deixar o link no comentário fixado na descrição do vídeo. Lá sai conteúdo dia sim, dia não e com certeza vai ter algum tema que você vai gostar. Então aproveita pra dar like nesse vídeo aqui também, pô. Maléfico perguntou o que estudar para criar uma obra de aventura inspirada em One Piece. Podemos dividir isso em duas partes, a técnica e a criatividade. Na parte da técnica, não tem como fugir. Leia livros sobre narrativa, pratique escrever todos os dias, faça história de uma página, 5, 10 e por aí vai. Isso ajuda a treinar o início, meio e fim, apresentar personagem, enfim, todas as etapas de uma história. E leia muitas obras diferentes, não só shonenzão, mas grandes clássicos de histórias de outras mídias que tenham temas iguais ou semelhantes ao que você gosta. Pelo menos naquela sensação de aventura, que é o caso aqui. É só ver como Oda pega inspiração de tudo que é lugar, inclusive de A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E quando você for ler essas coisas e até outros mangás, tenta ler com um olho crítico, pensando, por que o autor fez isso? O que ele quer que eu sinta? O que aconteceu que resultou na minha reação? Por que eu gostei da cena? Por que eu não gostei da cena? Quais são as técnicas rolando por trás dessa página ou desse quadro? Mas enfim, essa dica que eu falei da parte da criatividade serve pra todo mundo, mas pra quem quer fazer uma aventura maluca é mais importante ainda. Além desse tipo de leitura que eu falei antes, você também precisa se interessar e consumir diversas coisas. Pesquise sobre momentos históricos, pessoas que realmente viveram, acontecimentos loucos, locais interessantes. Enfim, seja curioso pelo mundo. Vá a fundo nas curiosidades do lore mais absurdo de todos, o lore do mundo real. O Wolf perguntou como podemos aplicar técnicas narrativas em RPG de mesa, já que ele é imprevisível. Pela própria natureza de um RPG de mesa, você não vai ter controle sobre o que acontece nele. Idealmente, você vai pensar em alguns momentos-chave, falas importantes e um caminho geral até chegar onde você quer. Mas vai deixar espaço e possibilidades para os jogadores terem agência e levar a história até seu ponto ideal de forma que você nem pensaria. Por isso, a maior habilidade de um mestre de RPG é o improviso e a adaptação à sensação dos jogadores enquanto estão jogando. Você, além de um narrador, vai ser um game designer que precisa ajustar tudo ao vivo. Já perdi a conta de quantos inimigos eu alterei na hora do combate, jogando a ficha deles fora, indo da minha cabeça para deixar eles mais fortes ou mais fracos, tudo para tornar o momento o melhor possível. Porque, pelo menos na minha filosofia de RPG, o que eu quero é divertir os jogadores. Eu quero que eles deem risada, chorem, se animem, pulem da cadeira, enfim. Que aquilo seja uma experiência incrível. Por isso eu não curto muito o estilo de jogo que é mestre contra jogador. Mas se a mesa gosta disso, você pega tudo que a gente falou e adapta. Uma coisa que todos têm que manter em mente é que quando os jogadores estão numa mesa de RPG, eles não buscam uma história boa. Eles buscam viver aquilo e ter uma experiência boa. Então o foco é entender o que eles querem e entregar isso de uma forma melhor do que eles imaginaram. As melhores técnicas para isso vão ser de ritmo, suspense, dicas, reviravoltas, mas não adianta controlar tudo de mão fechada. E você também não precisa se preocupar muito com técnicas narrativas complexas. Existe uma diferença enorme entre ver uma história básica e viver uma história básica. O simples fato dos jogadores terem a agência na situação e estarem envolvidos com a trama diretamente faz com que até as simples histórias de vingança funcionem muito bem. Porque o que vai marcar o jogador não é a grande história ou os acontecimentos, e sim as ações individuais que ele tomou durante a história. O que tá movendo o jogador é a emoção dele, são os atos que ele toma. É algo ativo e não passivo. Isso já muda tudo. Então, entender as estruturas gerais vai ser um bom guia para ter sacadas legais de onde levar a história na hora do improviso. E isso é o que mais importa na minha visão.
Lightning perguntou sobre um sistema de poder igualitário, onde todos têm o mesmo potencial e se seria possível destacar o protagonista com isso. A pergunta é grande, dá pausa aí e lê na tela. Então, claro que daria. Afinal, no mundo real já temos um sistema de poder igualitário. A falta de poder. Mas mesmo assim temos a variação biológica, criativa e psicológica de cada ser humano, que vai ser afetada não só pelos seus genes, mas também por suas experiências de vida. Então, sei lá, um mundo onde todos têm a capacidade de soltar um Hadouken exatamente, da mesma forma, tamanho e força. Algumas pessoas seriam obviamente mais preparadas, capacitadas, criativas e competentes nisso. Na real, nem precisamos de exemplos abstratos, só ver Hunter x Hunter ou Fullmetal Alchemist. Sinceramente, qualquer Hard Magic System tende a entrar no seu exemplo. Se você segue as regras, consegue fazer o poder. Fim. Agora, se você tá falando até mesmo de todas as pessoas terem a mesma biologia e serem basicamente clones, mesmo assim você pode diferenciar elas pelas suas experiências de vida e atividades que escolhem fazer, malhar, estudar, correr, etc. Eu acho que você acabou invertendo os conceitos. O personagem não é especial porque ele é o protagonista. Ele é o protagonista porque ele é especial. Ou seja, ele é um indivíduo que a história mostrará o progresso de sua mudança e ou da mudança que ele causa ao seu redor. Se você procurar, vai achar um monte de obra que o protagonista não é especial e até um ferrado completamente. E vai achar coisas onde o cara permanece um ferrado até o final e histórias onde ele se torna poderoso a partir do próprio esforço. Inclusive, mecanicamente pra narrativa, você escrever uma história sobre o cara mais ferrado de todos é algo que torna o personagem especial. Como que é a história dele, como as coisas funcionam, como ele supera os desafios. Mas aqui algumas sugestões de histórias onde o protagonista não tem nada de especial. Raito Gensou no Gringar, um isekai que vale muito a pena ver, tem um ritmo mais lento, mas um visual lindo e não tem power fantasy. Só se prepara para os personagens terem muitos traumas no caminho, que até dá uma enroladinha em alguns momentos. Shingeki no Bahamut Genesis, um anime antigo da Mappa, onde o protagonista é só um ladino qualquer, e também sempre me recomendam um World Trigger quando o assunto é trabalho em equipe e poderes bons. Você também falou de destaques, tipo, se eu me esforçar para ser criativo, terão milhares que serão iguais ou melhores do que eu. Sim, igual à vida real. Eu não sou o mais criativo do mundo, nem a pessoa que mais manja de narrativa, mas me dediquei a ponto de me destacar e estou aqui. O mesmo vale para atletas. Todos treinam para isso, mas conforme você vai subindo na hierarquia, cada vez mais eles fazem sacrifícios maiores para abandonar todo o resto e apenas treinar o seu esporte. Fora que você pensou muito nos poderes deslocados da própria pessoa e situação. Dependendo do ambiente, certos tipos de personalidade se destacam, e por aí vai. O melhor exemplo que podemos dar disso é o mundo real. Como eu falei, você encontra pessoas destacadas por diversos motivos, mesmo que todos sejam inferiores em algo em comparação a outra pessoa, seja no mesmo aspecto ou em um aspecto diferente. O Pedro FMRA perguntou por que em várias obras, principalmente em mídia japonesa, os protagonistas são parecidos, tipo serem bobos exaltados, de poderes simples ou diretos, ou o super darkzeira overpower que pensa em tudo. Cara, acho que existe um erro de concepção aí. Esse tipo de personagem não é padrão em mídia nenhuma. Eles são comuns em alguns nichos. Você provavelmente consome muitas obras shonen, e você vai encontrar isso lá. Esse tipo de personagem acaba sendo mais visto por aí, porque obras shonen são uma das que mais vendem. Mas se você for ler seinen, joseis, shoujos, vai ver todo tipo de coisa, até mesmo em ficção ocidental. Só ver como são HQs de heróis e seus filmes. É tudo muito parecido, tem as mesmas fórmulas. Pelo menos na parte pop, que é a que mais vende. Se formos para partes mais nobres, como livros bem escritos, você vai encontrar uma variedade enorme de personagens. O que você falou seria o equivalente a falar: por que todo protagonista de romance é uma garota sem graça e todos os homens querem ela? Sendo que isso é só um recorte de outro nicho enorme: romance adolescente. E esses personagens são presentes nesses nichos porque são funcionais. Lembra que por mais que você já esteja cansado deles, tem sempre uma criança ou adolescente para ver esse arquétipo pela primeira vez e se identificar. São personagens que entregam as fantasias e dramas que adolescentes têm, logo farão sucesso. Uma coisa que você vai encontrar em mangás com grande foco comercial, que é o caso da Shonen Jump e de outras revistas similares, é o exagero, em personalidade, expressões, emoções, momentos. Enfim, a percepção de é tudo igual vem mais pelo fato de consumirmos coisas iguais do que de fato realmente só existe isso. Então fica aí a dica pra geral. Leiam outros gêneros e deem chance pra outras mídias. Matheus perguntou o que um roteiro precisa ser perfeito e como passar a moral ou o ensinamento da história. Olha, nada precisa ou vai ser perfeito, mas o que deve ter o maior foco varia do gosto da pessoa, da editora, da cultura. Por exemplo, para mangás com apelo comercial, o que mais importa é personagem. Isso até que faz muito sentido, afinal, eles são a forma que o leitor interage com a história. Buscar passar uma moral ou ensinamento, para mim, é a última coisa que o autor deveria pensar conscientemente em como botar na história. Ele pode até usar isso
como uma base para ideias gerais, tipo falar sobre liberdade ou preconceito, etc. Mas quando autores tentam colocar isso diretamente na história, normalmente é um desastre e a obra vira um panfleto, e não uma história. A boa mensagem e ensinamento nascem das convicções dos personagens, de suas interações com o mundo, são uma consequência dos sentimentos deles, e uma reflexão que o leitor faz quando pensa sobre a história. A história em si tem que ser uma história, e o autor precisa botar os personagens vivendo das formas mais interessantes possíveis. A mensagem nasce disso e vem depois disso. Se fosse pra vir antes, não era uma história. Por mais que você tenha uma moral ou uma mensagem, você precisa fazer personagens interessantes e uma trama interessante, para que, a partir deles, as coisas possam ser interpretadas. E muitas vezes, se você fizer aquilo direito, as pessoas vão interpretar de várias formas diferentes, porque aqueles personagens e aquelas situações serão vivas e sairão do seu controle. Talvez um desvio disso sejam os contos que ensinem coisas práticas, como O Menino que Gritava Lobo e outras histórias folclóricas. Mas mesmo a versão original desses contos vão ter técnicas que geram interesse do leitor ou do ouvinte e personagens que vão permitir você sentir aquele drama. Felipe perguntou se as regras narrativas mudam de acordo com o gênero da história. Não é que elas mudem. Existe uma estrutura base para qualquer tipo de história, seja livro, filme, quadrinhos, mas cada mídia vai ter suas peculiaridades e forma de comunicação, como prosa, direção, quadrinização. Aqui é onde teremos boa parte da variação. Afinal, a forma que você conta uma história no teatro é diferente de um quadrinho. Só que depois dessas variações, chegamos nos tipos e gêneros de histórias. A partir daqui, em geral, o que mais se destaca são técnicas específicas ou técnicas que acabam sendo usadas com mais frequência. Claro que pode haver alguma variação entre as técnicas, mas nada que transforme elas em outras coisas. Existem outros fatos que também podem alterar quais técnicas são usadas e até como são usadas, que é a cultura da história. A forma que um árabe, um asiático e um ocidental contam uma história é diferente. Mesmo que a base estrutural dela seja a mesma, certas técnicas auxiliares são diferentes por causa do contexto cultural. Ufa, foram essas perguntas que deu pra responder. Espero que você tenha gostado, dá o like aí, se inscreve e falou! E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal: André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.